Na aula de hoje, vamos conversar sobre características do direito de família, iniciando com uma discussão sobre o objeto do direito de família, qual é o assunto ao redor do qual se organiza essa matéria, passando por uma tentativa de dividir a matéria em algumas partes para facilitar o estudo e chegando ao final à indicação de princípios, dos princípios básicos que organizam o direito de família. Mas antes disso, eu gostaria de ler um trechinho de uma obra literária, que é essa aqui, Os Maias, do Eça de Queiroz. E se alguém não leu e não quer ouvir algo que possa prejudicar a leitura ou comprometer a novidade, se é que o argumento de Os Maias não é tão amplamente conhecido, né? Eu sugiro que salte aí um minutinho ou dois para não ouvir o que pode estragar uma surpresa ou uma leitura mais prazerosa. De todo modo, a trama desse romance é a seguinte. Há um médico, né, alguém que estudou medicina em Coimbra. Lá, inclusive, ele fez um grande amigo, que era estudante de direito. Esse estudante de medicina é o Carlos da Maia, de uma família nobre, e ele faz um grande amigo lá em Coimbra, que é o João da Ega. Mas o Carlos, depois de voltar para Lisboa, organizar o seu consultório, ele acaba se envolvendo com uma mulher, se apaixona perdidamente por ela, e, numa certa altura, ele descobre que ele tem com ela um certo vínculo de parentesco, e isso deveria, então, provocar algum tipo de ruptura ou inviabilizar a relação que eles já estavam desenvolvendo. E essa descoberta é muito chocante para o Carlos, é muito dolorosa, e é assim que ele fala com o seu amigo sobre o assunto. O João da Ega sugere que teria sido melhor então que ela morresse, que a Maria Eduarda morresse. Mas o Carlos responde assim: pior por quê? Exclamou Carlos. Se ela morresse, ou eu, acabava o motivo dessa paixão, restava a dor e a saudade, era outra coisa. Assim, estamos vivos, mas mortos um para o outro. E viva a paixão que nos unia. Pois tu imaginas, por me virem provar que ela é minha irmã, eu gosto menos dela do que gostava ontem? Ou gosto de um modo diferente? Está claro que não. O meu amor não se vai de uma hora para outra acomodar a novas circunstâncias e transformar-se em amizade. Nunca. Nem eu quero. Essa é a revelação, então, que o Carlos recebe, e esse é o primeiro desabafo que ele faz com o seu grande amigo, e essa obra se desenvolve, então, a partir desse grande drama, que, de fato, é muito forte, muito exagerado. Mas as relações de família, elas têm essa carga dramática, ainda que em menor intensidade. O direito de família, ele se organiza em torno de questões muito sensíveis, né, de pontos muito importantes da vida, como, por exemplo, um encontro e um relacionamento afetivo, ou o nascimento de uma criança e o surgimento da relação paterno-filial. Enfim, é disso que trata o direito de família. O nosso primeiro tema é a indicação do objeto, e eu vou começar com a definição clássica do Lafayette. O Lafayette Rodrigues Pereira é o primeiro jurista brasileiro que escreveu sobre direito de família, especificamente sobre direito de família, em 1869. E é dele uma definição que aparece em muitos manuais. A divisão do direito civil, hoje conhecida sob o título de Direitos de Família, tem por objeto a exposição dos princípios de direito que regem as relações de família no ponto de vista da influência dessas relações, não só sobre as pessoas, como sobre os bens. É muito comum das definições de direito de família um caráter um pouco circular, quase tautológico, né, de dizer que o direito de família é o direito que disciplina as relações de família. Mas a outra opção é pior ainda. Há autores que preferem fazer uma lista dos temas de que cuida o direito de família, né? Às vezes uma lista muito longa.
Uma solução intermediária seria fazer uma espécie de síntese desses temas e dizer, por exemplo, que o objeto do direito de família é a disciplina das relações de conjugalidade, parentalidade e de alguns mecanismos de proteção às entidades familiares. Que é o que a gente vai ver agora, por exemplo, na indicação das divisões do direito de família. É bastante consensual a ideia de que o direito de família é dividido em 3 partes, sendo que 2 são próprias do direito de família e uma terceira parte é colocada ali no final, mais ou menos artificialmente. A primeira parte, de fato, disciplina ou cuida das relações de conjugalidade. Historicamente, cuidava-se apenas do casamento, hoje cuida-se de casamento e união estável. Uma segunda metade do nosso curso é dedicada ao estudo das relações de parentalidade. O parentesco de modo mais amplo e a filiação, que é o parentesco por excelência, com todos os seus desdobramentos e repercussões. E uma terceira parte, mais heterogênea, que tem em comum apenas essa característica de reunir institutos que de alguma forma protegem a família para cuidar aí de tutela, curatela, alimentos e bem de família. Então, é uma forma muito simples de indicar o objeto da nossa disciplina, o estudo desses 3 campos ou dessas 3 partes do direito de família. Bom, também há uma indicação nos manuais de características distintivas do direito de família no interior do direito civil e, por sua vez, no interior do direito privado. Quais são as características que tornam o direito de família peculiar, além, é claro, desse objeto peculiar que ele tem? Uma delas é que, ao contrário do restante do direito civil, a maior parte das normas de direito de família tem natureza cogente. Elas não têm natureza dispositiva, elas não podem ser afastadas por um acordo em sentido contrário, como acontece, em regra, no direito obrigacional. Então, boa parte da disciplina de família tem essa natureza cogente, as normas não podem ser afastadas pela vontade das partes. Os direitos de família também, e essa é uma outra característica, são direitos personalíssimos. Eles não admitem transmissão, eles não admitem negociação, eles não admitem transferência, porque eles aderem à personalidade de uma forma definitiva. É inimaginável alguém ceder para outra pessoa, gratuito ou onerosamente, por ato inter vivos ou causa mortis, ceder, por exemplo, a condição de pai, ou a de filho, ou qualquer outro dos direitos de família. Portanto, esses direitos são direitos ligados de modo muito radical à personalidade do seu titular. Daí decorre, por exemplo, que esses direitos também não possam ser constituídos por negócios jurídicos feitos com condição ou com termo. Os atos jurídicos que dão origem às relações de família, por exemplo, casamento ou adoção, eles necessariamente devem ser puros e simples. Eles não podem ter esse fator modificativo ou modificador da eficácia, que é a condição, e também não podem ter aquele outro que é o termo. Então não é possível, por exemplo, alguém dizer assim, eu adoto fulano se ganhar na loteria. Ou dizer que eu me caso com fulana e permaneço casado até que, uma condição, até que o Atlético seja bicampeão brasileiro. Há uma divergência sobre isso, para mim isso é um caso de termo. É um evento futuro e certo. Em 2020, o Galo vai ser campeão brasileiro. Mas há quem diga que isso seja uma condição, um evento futuro e incerto. Algo que está posto no futuro, mas de cuja ocorrência não se pode afirmar com certeza. Então, os direitos de família não admitem nem termo, nem condição. Agora, quais são os princípios que organizam o direito de família? Quais são os princípios básicos dessa área do direito civil?
Estudando para essa aula, eu encontrei uma lista praticamente infinita de princípios. Mas eu estou convencido de que é possível reunir esses princípios em 3 princípios mais amplos. Quase todos os outros são desdobramentos desses 3. Ou então, alguns são princípios que não deveriam figurar nessa lista, como eu pretendo indicar um pouco mais adiante. Um dos princípios básicos do direito civil como um todo, e do direito de família também, é o princípio da autonomia privada, que tem como base aquele inciso lá do artigo 5º, que afirma que ninguém será obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. A autonomia privada é justamente o espaço reservado aos particulares para que eles deem normas a si. E como todo espaço, como todo território, ele tem necessariamente limites. Nunca houve uma autonomia total, porque é da natureza do ordenamento jurídico disciplinar de alguma forma a liberdade, colocando parâmetros, limites, normas que devem ser observados por todos. Então, mesmo no direito contemporâneo, a autonomia privada conhece seus limites e deve ser experimentada dentro desses limites. A igualdade seria um segundo princípio que organiza o direito de família e tomada a igualdade nos seus 2 aspectos. Num aspecto mais formal, de indicar que todos são iguais perante a lei e, portanto, proibir qualquer forma de discriminação, e o fundamento básico está lá no caput do artigo 5º, como também a igualdade em sentido material, que é a de, percebendo as diferenças, tutelar as partes ou as pessoas mais frágeis. Há muito equívoco, naturalmente, sobre o princípio da igualdade. Por exemplo, é preciso lembrar que, muito embora o direito tenha garantido a igualdade formal e tenha feito menções específicas para o direito de família, como, por exemplo, a igualdade dos filhos de qualquer espécie, a igualdade entre homem e mulher, a igualdade entre cônjuges, tudo isso, por exemplo, com indicações específicas na Constituição da República, não é proibido ou não é inviável distinguir as pessoas, desde que a causa da distinção não seja arbitrária e, portanto, preconceituosa, desde que haja uma razão plausível para a distinção. Por exemplo, a própria Constituição prevê prazos distintos para licença maternidade e licença paternidade. Há uma razão para isso. A mulher gera, dá à luz e tem dificuldades peculiares na relação com o filho. Outra distinção que a Constituição faz é exigir que cargos como, por exemplo, a presidência da República sejam ocupados apenas por brasileiros. Estrangeiros não podem ocupar esse cargo, muito embora possam desfrutar dos direitos civis em geral, mas não podem desfrutar ou exercer certos direitos políticos. E como também a indicação de idades para certas finalidades, como, por exemplo, ocupar o cargo de senador só a partir de 35 anos. Então, a igualdade formal, ela proíbe discriminações, ela proíbe distinções infundadas, mas ela admite distinguir as pessoas a partir de certas características. Por exemplo, eu estava pensando num exemplo aqui. Imagine que uma padaria coloque uma placa avisando que só vai servir café a pessoas católicas, pessoas que seguem determinada religião. É evidente que esse tipo de distinção é preconceituosa e destituída de qualquer fundamento. Não há nada de peculiar em servir um café e, portanto, não há nada de relevante na distinção do destinatário desse serviço. Por outro lado, é razoável que na nomeação de párocos para as paróquias da Igreja Católica, exija-se que o nomeado seja católico e que tenha talvez outras características. Mas essa distinção, essa separação entre as pessoas é irrazoável no primeiro caso e muito plausível no segundo.
No aspecto material, a igualdade vai justamente criar categorias para proteger os mais frágeis. E aí no direito de família isso é muito evidente, porque há normas de proteção da criança, do adolescente, do idoso e também da mulher. E também proteção das pessoas com deficiência. Então, há inúmeros desdobramentos da igualdade nesse aspecto. E um terceiro princípio que eu sugiro para organizar, o que poderia organizar essa matéria, é o princípio da dignidade da pessoa humana, que indica, ou que determina que todo ser humano, independentemente de qualquer acidente que caracterize a sua trajetória, seja tratado como um fim em si e jamais como um meio para obtenção de finalidades que lhe são externas. Esse é o comando da dignidade da pessoa humana. Não é possível que haja uma construção de qualquer natureza que tome um ser humano como um meio que vai ser usado e do qual uma outra pessoa vai dispor livremente. Portanto, há muita importância da dignidade da pessoa humana nas relações de família. Ela vai servir para oferecer parâmetros em vários momentos. Desses três princípios básicos derivam muitos outros, que alguns autores tratam como princípios autônomos. Por exemplo, falar de liberdade é um simples desdobramento da autonomia. Então é possível reunir todas as ideias e discussões de liberdade, por exemplo, liberdade para se casar, liberdade para se divorciar, no guarda-chuva da autonomia. Falar de proteção das crianças, proteção dos vulneráveis, proteção das pessoas com deficiência, tudo isso cabe no guarda-chuva da igualdade, na acepção de igualdade material. E, por exemplo, falar de livre desenvolvimento da personalidade é mais ou menos redundante se nós já tratamos de dignidade. Então eu creio que pensar nesses três princípios dá de alguma forma uma organização para a matéria. Agora, há outros princípios que alguns autores sugerem que eu não consigo não consigo ficar convencido ou de que eles são importantes para o direito de família, como é o caso da boa-fé. Há uma enorme confusão em torno da boa-fé no direito de família. A boa-fé é importante para muitos institutos, mas trata-se da boa e velha boa-fé subjetiva e não da boa-fé objetiva, portanto não do princípio da boa-fé, mas da boa-fé como elemento de algumas relações jurídicas, e outros princípios como afetividade e felicidade. Para ficar só nesse último, eu separei uma frase da Maria Berenice Dias sobre o princípio da felicidade, que de resto não tem fundamento normativo no direito brasileiro algum. E o que é impressionante é que a Maria Berenice não somente defende que esse é um princípio, ela até lamenta que a tal da PEC da felicidade não tenha sido votada, porque essa PEC acrescentaria no caput do artigo 6º o direito à felicidade, né, na Constituição. Por isso nós somos um pouco menos felizes, né? A Constituição ainda não nos garantiu esse direito, mas mesmo não havendo nenhuma base normativa, ela diz que existe esse direito no sistema brasileiro, esse princípio, e ela atribui ao Estado o dever de promovê-lo. A frase que eu separei é a seguinte: a própria finalidade do Estado é assegurar a todos o direito à felicidade, não só como um sonho individual, mas como meta social. E não dá para ser feliz quem não tem os mínimos direitos garantidos, como o direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, ao trabalho e à moradia. Talvez se possa dizer que a felicidade muito depende do Estado, com o seu dever de promover o bem de todos, assegurar o direito à liberdade, à igualdade, garantir o respeito à dignidade de cada um. Afinal, a felicidade é aspiração de todos e dever fundamental do Estado. A aula propriamente dita termina aqui e eu fico extremamente preocupado com um dever dessa natureza imposto ao Estado, né? Pobre do Estado que fique responsável por prover a felicidade
dos cidadãos que habitam no seu território. Bom, então falamos um pouco de um conceito, de subdivisões do direito de família, de características e dos princípios organizadores. E como eu comecei com os maias, eu vou terminar com os maias, mas agora não com o drama central, não é, envolvendo o Carlos e a sua companheira, ou a pessoa a quem ele amava, que é a Maria Eduarda, mas envolvendo o Carlos e o João da Ega, os dois grandes amigos. É a cena final do livro. Carlos passou muitos e muitos anos em Paris para tentar esquecer o relacionamento frustrado. Quando ele volta a Lisboa, ele tem um encontro com o seu amigo, com o João da Ega, e eles estão tranquilamente tomando café no hotel, conversando, sem nenhuma pressa, quando de repente o bonde passa. E ao ver o bonde passando, eles, por alguma razão, começam a correr atrás do bonde, como se não pudessem perder o bonde. Correm, 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 mas não conseguem apanhar. O bonde segue e eles ficam parados. E ali, essa cena é muito significativa porque o João da Ega diz ao Carlos: falhamos a vida, menino, falhamos a vida. É uma confissão um pouco triste, como de alguém que viu a vida passar, assim como o bonde, e não conseguiu apanhá-la. Eles estavam ali conversando e lamentando os planos que eles haviam feito, os muitos sonhos que eles haviam alimentado desde a faculdade e não haviam ainda conseguido colocar em ação. De todo modo, dessa cena final, que é um pouco melancólica, fica de muito belo a amizade entre os dois, né, a confissão entre dois amigos, e também uma nota de esperança de que, na verdade, nós não falhamos completamente ainda, né? Há muita coisa que se pode fazer, e, na verdade, enquanto houver um pequeno fôlego de vida, há ainda esperança de se fazer ou de se experimentar alguma coisa significativa. Então, era isso por hoje. Grande abraço, até mais.